Galera, Thomas Nelson Brasil chegou com tudo em 2025. Recentemente, ela fez uma publicação nas suas redes sociais mostrando alguns dos lançamentos teológicos desse ano. E assim, pessoal, tem muita, mas muita coisa boa vindo por aí. Então, se você quer saber mais sobre esses lançamentos, saber quais são esses lançamentos, né, e também o que a gente pode esperar deles, vem comigo nesse vídeo porque a gente vai falar sobre tudo isso. E sem enrolação, o primeiro lançamento da Thomas Nelson que eu quero trazer aqui para vocês é dele. Sim, eu tô falando do Anti-Wright. Só que antes de falar qual que é esse lançamento e o que a gente pode esperar dele, eu preciso trazer aqui para vocês uma breve contextualização sobre a produção teológica do Wright. E aí depois vocês vão entender o porquê eu tive que fazer esse breve disclaimer aqui. Pessoal, para quem não sabe, o Wright tem duas linhas principais de produção teológica. E quais são essas duas linhas principais, né? Então, a primeira linha é mais voltada para um público cristão mais amplo. Por exemplo, livros como Surpreendido pela Esperança, Simplesmente Jesus, Como Deus se tornou rei, fazem parte dessa linha de produção teológica mais voltada para um público cristão mais geral mesmo. Agora, a segunda linha de produção teológica do Wright já é mais acadêmica, já tem uma pegada mais voltada para um público que tem interesse nas discussões mais técnicas e mais complexas sobre o Novo Testamento, entendeu? E quando a gente fala sobre a produção teológica mais acadêmica do Wright, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é o quê? É a série de livros dele sobre as origens cristãs e a questão de Deus. Você já ouviu falar dessa série? Se você acompanha o canal, provavelmente você já deve ter ouvido. Daniel, e qual que é o objetivo principal do Wright nessa série de livros, né? Então, galera, o objetivo principal do Wright nessa série de livros é basicamente mergulhar de cabeça na história e na teologia do cristianismo primitivo. Para quê? Para entender melhor como o cristianismo surgiu, como que ele se desenvolveu, como que funcionou o processo de estruturação teológica dos primeiros cristãos, qual que foi o papel de Jesus em todo esse processo, né, de formação e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Ou seja, de uma forma bem resumida, bem sintetizada, a ideia principal do Wright aqui nessa série é propor uma reconstrução histórica e teológica do cristianismo primitivo. E o mais legal é que a gente já tem praticamente essa série inteira traduzida para o português, com exceção do segundo volume, que ainda está faltando. Ele ainda tá faltando, pessoal, mas daqui a um tempo ele não vai faltar mais. E por que que ele não vai faltar mais? Porque a Thomas Nelson Brasil vai publicar esse segundo volume que estava faltando, né, para completar essa série do Anti-Wright em português. Daniel, mas peraí, deu um bug aqui na minha cabeça. Pelo que você disse, essa série é formada por alguns livros, mas que livros são esses? Qual a ordem deles? Pessoal, vamos lá, deixa eu passar certinho aqui para vocês quais são os livros dessa série e qual a ordem deles, ou seja, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro volume dessa série se chama O Novo Testamento e o Povo de Deus. Esse é o pontapé inicial, né, onde o Wright constrói toda a base teórica dessa série. Ele fala sobre o seu realismo crítico, ele explica a narratologia que ele pegou do Greimas, ele trabalha muitos outros detalhes mais metodológicos relacionados ao estudo do Novo Testamento. É aquele livro um pouco mais técnico, mas super importante para entender o restante dessa série. Já o segundo volume dessa série é o Jesus and the Victor of God, que é o livro que a Thomas Nelson vai publicar esse ano ainda. E aí nesse segundo volume, o Wright foca na figura de Jesus, explorando a identidade de Jesus, qual que era a sua mensagem, o que o reino de Deus significava dentro da missão de Jesus, como Jesus se conecta à esperança de Israel, e esse é um ponto fundamental para entender o pensamento do Wright sobre Jesus e sobre o Novo Testamento como um todo. Além disso, é nesse livro, pessoal, que o Wright desenvolve algumas ideias teológicas que são importantíssimas dentro da sua teologia, como, por exemplo, a ideia do exílio continuado, a ideia do retorno de Yahvé a Sião como um rei, a ideia de que o foco da teologia dos fariseus não era essencialmente soteriológico, mas sim escatológico. É nesse volume também que o Wright entra de cabeça nas discussões sobre o Jesus histórico. É também nesse livro, pessoal, que o Wright traz as suas interpretações, digamos que um tanto quanto polêmicas, sobre as parábolas de Jesus. Enfim, só por essa passada rápida que eu dei aqui com vocês sobre os assuntos que o Wright toca nesse livro, já dá pra ver que vem coisa boa por aí. Bom, o terceiro volume dessa série é a Ressurreição do Filho de Deus, que inclusive já tem resenha desse livro aqui no canal, e aí se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. É um vídeo mais antigo aqui do canal, mas se você tiver interesse, vale a pena dar uma conferida. E aí, por fim, o quarto volume dessa série lançado até agora,
história, em português e também em inglês, é o Paulo e a Fidelidade de Deus. Aqui, pessoal, o Wright foca na vida e no pensamento de Paulo, mostrando como que Paulo ajudou a moldar o pensamento do cristianismo primitivo. É uma obra gigante, só que ela é essencial para quem quer entender a teologia paulina de uma forma mais aprofundada. E se Deus quiser, esse ano eu vou trazer uma série de vídeos aqui para o canal só sobre essa obra. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição todos os links com os livros dessa série do Wright para vocês, para caso vocês queiram dar uma olhada depois. Bom, e aí, se você não conhecia absolutamente nada sobre essa série, agora você já tem uma ideia geral sobre ela. E convenhamos, né, escrever uma série como essa não é tarefa para qualquer um. Então esperamos aí ansiosamente o Jesus e a Vitória de Deus para completar essa série em português. Um segundo lançamento da Thomas Nelson Brasil para esse ano é também de um dos meus teólogos preferidos, que é o Gordon Fee. E aí, quando a gente fala do Gordon Fee, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Teologia paulina. Sem dúvidas, o Gordon Fee é um dos maiores teólogos paulinos das últimas décadas. Além dele ter escrito vários comentários exegéticos sobre as cartas de Paulo, como os comentários de 1 aos Coríntios e de Filipenses, que são os mais famosos, né? O Gordon Fee também escreveu livros mais gerais sobre a teologia paulina, embora muitas pessoas nem saibam disso. Ele escreveu um livro bem parrudo sobre cristologia paulina, que inclusive foi publicado recentemente pela CPAD, e ele escreveu um outro livro bem parrudo também sobre pneumatologia paulina. Até então a gente não tem esse livro sobre pneumatologia paulina publicado em português, mas esse ano nós teremos. Quem aqui que tá vendo esse vídeo já leu aquele livro do Gordon Fee publicado pela Vida Nova que chama Paulo, o Espírito e o Povo de Deus? Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Então, esse livro publicado pela Vida Nova é sobre pneumatologia paulina também, só que ele é meio que um resumo dessa obra maior que vai ser publicada pela Thomas Nelson Brasil. Ou seja, a diferença entre esses dois livros é que o da Vida Nova trata da pneumatologia paulina de uma forma mais introdutória. Já esse livro que vai ser lançado pela Thomas Nelson Brasil analisa a pneumatologia paulina de uma forma bem mais detalhada, mais técnica. O próprio Gordon Fee fala, né, que ele escreveu essa obra que vai ser lançada pela Thomas Nelson Brasil para um público mais acadêmico. Agora presta atenção nisso que eu vou falar. Apesar desses dois livros terem sido escritos para dois públicos diferentes, o Gordon Fee também fala que o objetivo principal dele é o mesmo nesses dois livros. E qual objetivo é esse? Então, o Gordon Fee levanta um ponto que é muito interessante. Ele fala que nos estudos modernos sobre a teologia de Paulo, o papel do Espírito Santo tem sido meio que deixado de lado. Para ele, tanto os estudiosos do Novo Testamento em geral, como os especialistas de Paulo, os chamados paulinistas, não têm dado a devida importância, a devida atenção ao papel do Espírito Santo na teologia de Paulo. Então olha que interessante, a ideia do Gordon Fee nesses dois livros é meio que suprir essa lacuna. O objetivo dele é mostrar que o Espírito Santo na teologia de Paulo não é algo acessório, algo que está ali, mas que não tem muita importância, não. Nesses dois livros ele vai mostrar que o Espírito Santo é uma das bases da própria teologia de Paulo. Deu para pegar qual que é o ponto dele aqui, pessoal? Basicamente, o objetivo principal dele nesses dois livros é resgatar a importância e a centralidade do Espírito Santo dentro da teologia paulina. A partir do quê? A partir de uma boa exegese das cartas de Paulo. É isso que você vai encontrar nesses dois livros. Bom, eu já li o livro mais introdutório dele sobre pneumatologia paulina, inclusive eu acho que eu já até gravei vídeo sobre ele aqui pro canal. E quando eu li esse livro foi um marco, sabe, na minha caminhada teológica e também na minha caminhada cristã mesmo. Eu percebi que muito do que eu pensava sobre o Espírito Santo não batia com o que Paulo fala sobre o Espírito Santo nas suas cartas. Esse livro foi meio que um ponto de virada na minha forma de entender o papel do Espírito Santo no Novo Testamento. E agora, né, eu tô na expectativa desse livro mais completo que vai ser publicado pela Thomas Nelson Brasil. Se o primeiro livro, mais introdutório, já me impactou profundamente, eu desconfio que esse livro mais completo dele, sobre pneumatologia paulina, provavelmente vai entrar no meu top 5 de melhores leituras desse ano, mas vamos com calma, né? E vocês sabem, quando esse livro for lançado e eu finalizar a leitura dele,
com certeza vai ter uma resenha aqui para vocês no canal. E um terceiro lançamento da Thomas Nelson Brasil para esse ano é de mais um teólogo de peso da atualidade, que é quem? É o Douglas Moo, pessoal, que também é um teólogo paulino. Eu acho que grande parte de vocês já conhecem o Douglas Moo. Ele tem um dos melhores comentários de Romanos dos últimos tempos, que já está em português. Ele também tem um comentário maravilhoso de Gálatas, que infelizmente ainda não tem em português, fora vários outros comentários que ele tem também que são de altíssima qualidade. E agora, Thomas Nelson Brasil vai lançar nada mais, nada menos do que a Teologia Paulina do Douglas Moo. Galera, que alegria ter essa Teologia Paulina do Moo publicada em português. Graças a Deus, a gente já tem boas teologias paulinas em português. Só que, sem dúvidas, essa do Moo chega para ser uma das melhores, pelo menos na minha opinião. E eu falo isso porque eu já conheço muito bem esse material, pessoal. Eu já usei muito ele para pesquisa, para escrever algumas coisas para a faculdade, inclusive para fazer alguns vídeos aqui para o canal. E é coisa finíssima, conteúdo de primeira qualidade. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, mas essa teologia do Douglas Moo ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos de melhor livro de referência bíblica do ano de 2022. Então é conteúdo muito bom. Beleza, Daniel, mas me fala aqui, qual que é a metodologia que o Douglas Moo usa para analisar a teologia de Paulo? Ele separa a teologia de Paulo em temas ou ele analisa carta por carta? Como que funciona? Pessoal, a metodologia que o Douglas Moo usa nesse livro é bem tranquila, é bem simples de entender. Ele divide o conteúdo dessa teologia paulina em 4 partes principais. Vou passar aqui rapidinho com vocês por cada uma dessas partes. Na primeira parte, ele dá uma visão geral sobre as questões metodológicas relacionadas ao estudo da teologia de Paulo. Ou seja, o Douglas Moo ele vai definir com bastante cuidado quais são os pressupostos metodológicos corretos no estudo da teologia de Paulo. Aí depois disso, ainda nessa primeira parte, o Douglas Moo também vai falar das influências formativas da teologia de Paulo, como por exemplo, a influência do Antigo Testamento, a influência da literatura do Segundo Templo, isso é muito importante, e claro, a influência da tradição cristã primitiva. E aí ele fecha essa primeira parte tentando meio que esboçar de uma forma mais geralzona mesmo a cosmovisão teológica de Paulo. Na parte 2, o Douglas Moo já vai direto para o estudo mais detalhado das próprias cartas de Paulo, então ele resume a teologia de cada uma das 13 cartas de Paulo, mostrando, né, qual que é o argumento central de Paulo em cada uma dessas cartas. Já na parte 3, ele faz uma síntese sensacional da teologia de Paulo, colocando tudo que ele analisou até então dentro de um tema central, que é o tema do reinado de Cristo. Ele mostra como os principais temas da teologia de Paulo se conectam a esse tema maior, que funciona meio como um fio condutor, que vai amarrando, que vai costurando toda a teologia de Paulo. É muito interessante. E aí na parte 4, para fechar, o Douglas Moo fala sobre a importância de integrar a teologia de Paulo ao restante da teologia do Novo Testamento. Essa é mais ou menos a estrutura geral desse livro do Moo, mas claro, quando o livro for lançado oficialmente, eu vou fazer um vídeo inteiro só para falar dessa teologia com bem mais detalhes. Galera, eu tô cheio de ideias novas para o canal esse ano e eu também quero muito conseguir aumentar a frequência de vídeos aqui para vocês, mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. E aí tem algumas formas de você apoiar esse nosso trabalho aqui no YouTube. Você pode se tornar um membro aqui do canal por um valor bem acessível e dar aquela força todo mês. Muitas pessoas têm pedido também o Pix do canal para fazer uma oferta. E aí se você quiser fazer uma oferta aqui e abençoar o canal, eu vou deixar o Pix do canal aqui na descrição do vídeo. Qualquer valor mesmo já ajuda demais a gente a continuar desenvolvendo esse ministério aqui na internet. Então vamos juntos em 2025. Contem comigo para sempre estar trazendo aqui para vocês o melhor da teologia. E se você ainda não viu o vídeo em que eu falo sobre os lançamentos da Vida Nova para esse ano, eu vou deixar esse vídeo bem aqui, é só você assistir. Fiquem todos com Deus e até a próxima.